a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, que significa conexão leve, suave, gostosa com as pessoas que eu conheci ao longo desses 25 anos morando aqui em Orlando. Pessoas que fazem parte da minha história, da história da Florida Connection, parceiros, colegas, amigos, pessoas que têm histórias incríveis, talentos assim que vocês vão amar. Mas antes de você conhecer a convidada de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar a campainha para você saber que toda segunda-feira a gente tem uma história maravilhosa para você conhecer e se inspirar. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que eu conheci há alguns anos, não faz tanto tempo assim, mas uma pessoa que me inspirou do primeiro contato e que já fez muita gente aqui na Florida Connection chorar, porque ela é muito boa para trabalhar com a sua emoção, com o seu coração e a sua capacidade de criar. E estou aqui com Márcia Fonseca, uma profissional incrível. Seja super bem-vinda. Vou deixar você se apresentar para o pessoal. Muito obrigada mesmo, Rosana, pelo seu convite. Para mim é uma alegria fazer parte da sua relação de conexão, delights, né? Eu amo, né, o relacionamento, a sua forma leve de levar as coisas. E agradeço muito aí os elogios, né, da minha postura ou da minha capacidade como profissional. Mas muito mais, né, do que profissional, a gente constrói amizades e você é uma pessoa também que eu já te falei, que me inspira muito, né? A gente teve a oportunidade de dividir juntas a coautoria de um livro que eu te conheci também naquele momento, e de lá para cá muitas coisas aconteceram, e cada vez quanto mais eu te conheço, mais eu te admiro também. Inspiração e respeito e admiração mútua, Isso porque mesmo. você é uma migrante mais recente, né? E acho que você traz uma bagagem para os novos imigrantes, né, que é extremamente importante. Mas antes da gente falar disso, Sim. o nosso bate-papo aqui ele se baseia em 3 perguntas principais, assim, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Ao filosófico, hein? Amei. Então, conta pra gente de onde você veio. Muito bem. Bom, eu vim de Mato Grosso, de Cuiabá, mas na verdade eu sou gaúcha. Então, assim, a minha origem, eu sou do Rio Grande do Sul, meu povo gaúcho, um abraço a todos. E há 30 anos praticamente, desde adolescente, eu mudei para o Mato Grosso e morei em algumas cidades do Mato Grosso, morei em Rondonópolis, morei em Tangará da Serra. Meus pais hoje moram em Diamantino e eu morava em Cuiabá. E lá eu conheci meu marido, lá eu me casei, lá eu me tornei mãe, meus filhos são todos cuiabanos e ali eu construí também a minha história profissional. Ah, você começou lá, Comecei então, lá. esse trabalho. Isso Mas é que você mesmo. adaptou muito aqui Sim. pro que a gente vive aqui Sim, como sim, imigrante, sim. né? Então tá, então você é gaúcha, aliás, gente, espero que vocês estejam cada vez melhores de toda essa catástrofe, dessa tragédia que aconteceu. Acho que aqui em Orlando a gente teve muitos movimentos, os meus amigos do Brasil também, e a gente segue aqui, né, firme, tentando ajudar no que for possível a recuperação desse estado e dessas cidades que sofreram tanto, né? Esse povo que é tão resiliente, o povo gaúcho, ele tem essa energia, essa característica, né, de realizar, de fazer acontecer, e a gente tem muita admiração. E mais do que admiração, nós estamos juntos apoiando e ajudando de todas as formas possíveis. Com certeza. Né? Todas as formas Como que possíveis. você saiu? Seus pais mudaram? Você Meus foi... pais. Isso aí, já vamos lá, vamos contar um pouquinho a história, que eu acho que é muito interessante. Inclusive, eu falo isso, né, que a gente está onde a gente está e a gente é a pessoa que a gente é pelos momentos e pelas histórias que a gente viveu e que a gente se permite a viver, né? E o meu pai, meus pais, eles vêm já de uma descendência de imigrantes. Minha mãe é descendente italiano, meu pai é descendente polonês. O Rio Grande do Sul ele tem várias, né, vamos dizer assim, culturas diferentes. E então eu já cresci em 2 ambientes familiares bem característicos. Assim, o italiano tem ali toda a cultura que, né? Quem é italiano? Sua mãe? Minha mãe. Meu avô produzia vinho na casa dele. Então, assim, plantava uva, fazia o vinho, fazia ali o queijinho, o salame, aquela coisa bem assim, colonial mesmo, lá do Rio Grande do Sul. E já o lado polonês, um carinho
né, muito grande com as plantas, criar abelha, e também, assim, plantar mesmo, né, enfim. E dali, né, eu me mudei muito nova, eu tinha 13 anos, quando meus pais resolveram mudar para o Mato Grosso, em função daquele movimento imigratório que houve dentro do Brasil, né, do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. O Mato Grosso, ele é colonizado por várias regiões, São Paulo, tem muito paulista, paranaense, tem muito gaúcho lá. Meu pai trabalha com agro, né, plantava soja, e ali eles foram para lá com a oportunidade de comprar uma terra, começar a plantar no Mato Grosso. Você morou em E fazenda? não cheguei a morar em fazenda. Na minha infância, sim. Eu tive uma infância na granja, como eu dizia, no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, tinha lá a infância bem assim com os animais mesmo, e ajudando minha mãe ali, cuidando. Minha mãe tirava leite, fazia queijo, Ai, que muito legal. legal. E muito legal mesmo. Você Assim, não tem sotaque de gaúcha? eu acho que é porque eu mudei muito cedo, né? Eu mudei com 13 anos para o Mato Grosso, e o Mato Grosso, como eu te falei, ele Mistura. tem de tudo menos cuiabano, menos mato-grossense. Então tem uma mistura Mas tá muito começando a grande. geração, porque seus filhos já nasceram lá, Exatamente. né? Então tem uma cultura muitas culturas diferentes. E ali eu conheci meu marido, né? E meu marido é mineiro, então já vem outra cultura. E a gente foi se misturando. Super Então, médico, né? super massa. Ele tem uma missão, um propósito muito grande, tem feito um trabalho maravilhoso. E é nesse sentido, né, quando eu mudei para o Mato Grosso, como adolescente, né, você também acho que teve uma experiência de mudar, ou nasceu aqui, né, e Eu depois nasci você aqui, mudou, pro Brasil. talvez na adolescência, eu não me lembro direitinho, mas assim, a minha mudança na adolescência me marcou bastante, porque eu estava com 13 anos, e a idade, eu sou a filha mais velha, então assim, eu tinha os meus vínculos de amizade, eu já tinha o meu jeito, assim, para mim, os relacionamentos são importantes, sempre foram. A gente, além da família que era grande, muitos primos, eu tinha aquela rede de amizade. Então, sair daquele momento foi um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu mudei muito rápido. A gente mudou para Rondonópolis, ficamos acho que um ano e pouco, já mudamos para outra cidade. Então, assim, eu mudei 3 vezes na adolescência. Entre 1 ano e meio, 2 anos, eu mudava de cidade. E aí eu precisava me adaptar muito rápido, uma necessidade de sobrevivência, né? A adolescência que você começa a fazer as amizades. Então, isso foi, assim, de uma certa maneira, um desafio para mim, mas ao mesmo tempo, hoje eu sou super grata, porque isso me trouxe uma habilidade de ser flexível, de mente aberta, e me fez valorizar ainda mais aquilo que eu achava importante, que era o relacionamento com as pessoas. Então, assim, os que ficavam para trás, não ficavam para trás, né? As verdadeiras amizades, elas continuam até hoje. Eu tenho amigos em todos esses lugares que eu morei. Legal. E novos amigos a gente foi construindo ao longo dessa jornada, sabe? Então, quando aí eu fui para o Cuiabá fazer faculdade, ali conheci meu marido e a gente se estabilizou ali, né? Construindo a nossa carreira. Eu sou farmacêutica de formação e meu marido médico, e nessa área a gente, né, foi se desenvolvendo, trabalhando. E quando chegou a oportunidade de vir para cá, para os Estados Unidos... Conta isso pra gente. Como você veio foi? parar aqui? O que me trouxe, né, para essa terrinha? Bom, graças a Deus, assim, eu e meu marido tivemos muitas oportunidades de viajar muito ao longo da nossa jornada. Então, nos conhecemos vários lugares e a gente sempre gostou muito de viajar, né, conhecer novas culturas. E os Estados Unidos era um dos lugares preferidos, né? Então, a gente vinha com muita frequência. Em 2014, quando houve a reeleição da Dilma, a gente houve ali um certo desgaste política, financeiro, do econômico do país. Meus filhos, o mais velho estava com 15, 16 anos e estava numa fase assim de entrar realmente na idade adulta, adolescência, né, mais desse tipo, carreira. E eu sempre trabalhei de forma voluntária e na comunidade, e eu fazia muito trabalho com famílias carentes, e eu fazia trabalho com jovens. E eu via muito assim falta de valores naquela geração e principalmente falta de esperança. Isso me doía muito o coração, porque eu falava, gente, não tem nada mais precioso para um ser humano do que acreditar, né? Sonhar, com certeza, acreditar que pode fazer diferença. Então, assim, eu lembrava da minha geração, do meu marido, né? O quanto a gente estudou duro, a gente passou nos vestibulares, a gente fazia, porque a gente acreditava que tinha que ser aquilo e tinha um caminho, né? Então, a gente construiu e batalhava. E a geração já do meu filho, naquele momento, estavam meio tipo,
tanto faz como tanto fez, qualquer coisa, né? Nada, aquele que trabalha duro não vira nada, aquele que estuda, né? Não adianta fazer uma faculdade, por exemplo, de medicina, mas o médico já não tem mais valor, é tratado mal, o professor é tratado. Então, essas coisas foram me incomodando. E numa dessas oportunidades, eu e meu marido conversamos e a gente tinha um valor, porque a gente estava pensando em investir num hospital, a gente queria construir um hospital, a gente já tinha clínica há um Uau! tempo, e a gente queria ter um hospital dia para cuidar dos nossos pacientes, nós fazemos cirurgia bariátrica, a gente tinha uma demanda para isso, mas a gente não sentiu confiança no país, na economia, na política, muito processo trabalhista acontecendo, muita Nossa, coisa. imagina. E Ser ali, empresário aí no eu falei, olha, Brasil não é vamos fácil. repensar esse investimento. Naquele momento, a gente conversou, né, com os nossos filhos e tal, e a gente resolveu investir no mercado imobiliário, que é uma coisa mais segura, aqui na Flórida. Então, a gente começou comprando uma casa, como muitos brasileiros fazem. E dali a gente começou a vir mais, né? Começamos a ficar um mês, começamos a ficar 2 meses, e a gente foi gostando Criando gosto. dessa tranquilidade, né? E desse... Eu acho que assim, a novidade, a cultura, o inglês, e a gente foi vendo o estilo de vida realmente assim, que eu considero com mais qualidade, porque você se sentir seguro no ambiente, você não ter tanta preocupação com estresse, a burocracia do dia a dia, que no Brasil é muita burocracia para tudo, a gente começou a repensar, né? Se não seria o momento da gente poder abrir um caminho para os nossos filhos, porque eles estavam começando uma vida, né, naquele momento. E é crucial, porque foi Assim, nessa época que eu vim, né? Eu tinha uhum, uma filha com 14 e outra com 16. E ou eu vinha exatamente. ou eu não vinha mais. E aí a gente ali decidiu. a gente começa a encarar os fatos e olhar, né? Eu e meu marido sempre fomos muito analíticos de estudar, de ver a situação. Então a gente começou a analisar números mesmo, analisar fatos, e a gente resolveu que a gente tinha que ter a responsabilidade de tomar essa decisão. E foi aí que a gente começou. Então aí minha filha iniciou a faculdade aqui, a minha filha do meio, meu filho já estava fazendo faculdade de medicina lá quando essa decisão foi tomada. Então a gente decidiu que ele formaria lá. Minha filha iniciou a faculdade aqui, e nesse meio tempo a gente foi vendo toda essa questão imigratória, entendendo quais são as possibilidades de visto, e aplicamos aí para um visto de residência e viemos então inicialmente em Quando você chegou? 2018. 2018. E como é que você começou essa sua jornada de consultor, eu diria, Uhum. né? Para imigrantes, que eu acho que de tudo que você faz, eu sei que você dá um Sim. monte de treinamento, você já deu treinamento aqui na empresa, para o pessoal, para os nossos corretores, né? Os nossos vendedores, a gente tem outras coisas que a gente está conversando para fazer para o futuro. Mas eu acho que você tem um foco que foi realmente quando você deixou Uhum. todo mundo emocionado, que é o planejamento imigratório, Sim. né? Assim, familiar. Sim. Conta um pouquinho pra gente como que isso funciona. Bom, o despertar para essa necessidade do planejamento imigratório familiar justamente aconteceu por conta da importância que eu dou para a família. Um dos pilares para mim inegociável era a estrutura da minha família. Então, assim, imigrar para os Estados Unidos não poderia custar a harmonia da minha família ou a estruturação da minha família. E como eu vivi, né, e ainda vivo essa fase de um pé lá, um pé cá, porque meu marido é médico, nós temos ainda serviço de cirurgia bariátrica lá, então ele fica indo e vindo. O meu filho estava terminando medicina, precisou ficar no Brasil. Então, nesse primeiro momento, a minha família precisou ficar dividida. Isso para nós foi talvez o maior desafio, porque nós somos uma família muito unida. Então eu vim primeiro com as minhas filhas e meu marido e meu filho ficou. Meio que dividiu as meninas para cá, os meninos para cá. E já tem essa questão, né, da harmonia também do masculino e do feminino, que acho que se completam e se apoiam. Então para nós foi um momento de muita vulnerabilidade, não porque a mulher é sexo frágil, mas por essa composição. Muito pelo contrário, né? Por essa composição da família mesmo, da união da família. E, na verdade, isso nos fortaleceu ainda mais, sabe? Foi desafiador, né? A saudade, a ausência, nós não ficamos tanto tempo assim distante. Mas foi uma coisa conversada. Sim, conversada, Você sabia necessária, que ia acontecer. exatamente. Mas a gente viu o quanto, ao longo dessa jornada, que a gente foi vivendo os steps, entendendo, porque
Quando a gente veio, nós ficamos praticamente 2 anos entendendo, pesquisando, pagando consultorias, né, advogado, tributarista, várias coisas que a gente queria entender, a gente queria fazer de forma certa. E mesmo quando nós chegamos aqui, quando a gente começou a viver essa transição, nós vimos que muita coisa não tinha sido nos dita, muitas coisas a gente não tinha entendido ainda, muitas coisas a gente não tinha noção, né, que seria daquela maneira. E isso fez com que eu pensasse assim, poxa, se a gente que tem estrutura, que tem informação, que tem recurso, a gente passa por vários desafios que poderiam ser evitados, imagina quem não tem. E aí eu comecei a ver muitas famílias de relacionamentos próximos nossos que começavam a viver problemas que poderiam ser evitados se a pessoa tivesse informação, e principalmente problemas de relacionamento, de um se adaptar ao outro não se adaptar, filhos com problemas. E aí eu comecei a entender que eu poderia fazer algo por essas famílias. Foi aí que eu mapeei as principais dores, né, da família imigrante que Isso poderiam muito ser interessante, evitadas, né? gente. E eu construí uma mentoria personalizada. Para quê? O principal objetivo, proteger a família de passar por dores desnecessárias, que não precisam ser passadas, e proteger financeiramente, porque muitas vezes você investe ou coloca o seu dinheiro em algo que você não precisava fazer naquele primeiro momento, e lá na frente pode faltar. Então, o planejamento, como eu tenho mestrado em planejamento estratégico, eu tenho essa consciência da necessidade de uma visão mais a médio e longo prazo. E muitas vezes o brasileiro ele é muito imediatista. E por ser tão imediatista, às vezes ele coloca, enfim, ele toma decisões que podem levar ele num caminho errado. Tem algum exemplo assim que você pode dar para o pessoal assim, uma coisa que realmente te marcou nesse processo todo de consultoria que você dá? Olha, tem várias situações, mas assim, uma que é muito característica foi uma família que me procurou, e eu não vou falar nome para não expor, mas enfim, tem os depoimentos lá no meu YouTube, depois vocês podem assistir, que são públicos. Mas essa família, ela me procurou porque ela já estava... Fala qual é o seu endereço. Sim, e daí Márcia Fonseca, mentora, depois a gente pode colocar aí. Você pode colocar, o link, tá, Felipe? Então a gente tem lá o canal do YouTube, onde a gente também faz ali algumas entrevistas e também onde a gente traz depoimentos e conta um pouco desse processo da mentoria do Imigre Certo, que a gente chama. E essa família, a mulher me procurou e ela me pediu, Márcia, eu quero fazer uma mentoria com você, eu quero me planejar porque eu quero voltar para o Brasil, porque aqui não está dando certo, a gente não está suportando mais. Eles moravam na época em Boston e ela me conheceu pelos treinamentos que eu fazia de inteligência emocional para as mulheres online, então ela me conheceu e ela me procurou. E ali, quando eu fui com ele, falei, vamos ver então a sua história, eu quero saber como que eu posso te ajudar. Quando eu conheci o casal e eles me contaram a história, eu vi que aquilo, assim, eu nunca falo para o meu cliente, olha, você tem que fazer, não, eu quero gerar consciência, né, a pessoa que vai ali decidir, até porque eu acredito muito que a minha história de sucesso não significa que você fazendo exatamente o que eu fiz vai dar certo, porque cada um tem os seus recursos, né, cada um tem ali as suas necessidades, as suas expectativas e que precisam ser personalizadas e respeitadas. Então, quando eu ouvi a história deles, eu comecei a gerar consciência neles sobre várias coisas. E a gente foi costurando, né, ali desde a análise do perfil comportamental do casal, olhando para as necessidades da família, o estilo de vida, a história deles. Eu resgatei a história deles desde o Brasil para entender esses pontos de valores inegociáveis, e resgatei o porquê que eles vieram para os Estados Unidos, o que eles vieram buscar e por que eles estavam desistindo disso, né? E ali a gente foi tomando consciência desse caminho, desse percurso que eles tinham passado e o que realmente tinha desviado eles do caminho. E eles foram percebendo que, na verdade, não é que ele não tinha mais, né, chance, mas o que aconteceu? Eles vieram e o processo é mais longo do que a gente imagina, então eles fizeram ali uma programação inicial, fizeram uma reserva financeira, venderam as coisas deles e vieram com um valor significativo. Eles vieram com, na época, $350 mil, não era pouco, né? Era um valor bastante significativo, só que aí, assim, o marido veio primeiro, ficou 6 meses, começou a trabalhar, veio com visto de estudante, não fizeram nada errado, aí depois veio a família, a esposa não conseguiu se adaptar no primeiro momento, os filhos tiveram alguma dificuldade, o clima também muito diferente do que eles eram de Goiânia, e assim foi. Porque eles estavam em Boston. Estavam em Boston, então várias coisas, e ali, o que aconteceu? Começaram a investir em coisas que pessoas mal intencionadas foram trazer como oportunidade, e eles foram
entrando em ciladas. No final de 2 anos, ele já tinha passado assim, eles tinham perdido um prazo lá no processo de imigração, meio que estavam num gap ali de podendo ficar ilegal, eles não queriam ficar ilegal de jeito nenhum, então essa era a procura dela, vou voltar para o Brasil, porque não quero ficar ilegal, e me ajuda a fazer um currículo legal para voltar para o Brasil e voltar para o Começar a emprego. trabalhar. E nisso a gente foi vendo e a gente foi costurando e a gente foi vendo que eles tinham várias oportunidades que eles não estavam enxergando e eu consegui ajudá-los a se reestruturarem e eles abriram uma empresa, já trabalharam. Na época eles estavam trabalhando na faxina os dois, cada um em horário diferente, mal se encontravam, mal conseguiam pagar as contas e assim, não vinham as filhas, então tudo que era qualidade de vida e coisa que tinham buscado virou um pesadelo. Quando a gente reestruturou e eu, né, fazendo análise da carreira deles, da história deles, falei, olha, esses aqui são seus pontos fortes, esses aqui são as competências, resgatou a autoestima deles, a identidade deles, eles viram o que eles podiam fazer com aquilo, no ambiente que eles estavam, com as pessoas que eles conheciam, com o network que eles já tinham, eles então, né, abriram uma empresa de limpeza, treinaram pessoas, criaram equipes e passaram a conseguir contratos de limpeza de escritórios e eles mudaram completamente a história deles. Que legal, olha Conseguiram só. aí se legalizar. Quanto tempo levou esse processo com você? O processo você? foi de... comigo a mentoria foram 3 meses, mas em 6 meses eles estavam já faturando bem melhor, tendo tempo com a família. Legal, e mudou totalmente. Parabéns. Não voltaram para o Brasil. Parabéns para eles. Muito, muito interessante. E parabéns para você. Sim. Como é que tá a sua família agora? Você falou que ainda vocês estão meio... Mas o teu filho já está aqui, né? Já está há 3 anos aqui. Ele formou em 2021, né, que terminou a faculdade dele, logo depois da pandemia, no meio da pandemia, e desde então ele veio para cá e ele está fazendo o processo de validação do diploma dele como médico, mas já está trabalhando na área, ele aproveitou, porque depois da pandemia a gente teve muitas oportunidades de fazer cursos online, ele também se tornou, vamos dizer assim, um médico digital, porque ele já saiu com CRM digital, podendo fazer pedido de exame médico, passar receita, tudo digital, hoje já está tudo assim, né, atendimento online, então ele nunca deixou de atender, né, porque a gente também tem a clínica, nós temos, então assim, ele faz esse acompanhamento dos pacientes pós-bariátricos e ele fez 3 pós, né, morando aqui ainda, estudando pela USP, então ele fez a especialização em qualidade de vida, que é nutrologia, né? Ele fez nutrologia, uma pós, ele fez outra medicina do esporte, outra reposição hormonal. Então ele une essas 3 coisas para qualidade de vida. Então ele ajuda as pessoas na suplementação, reposição hormonal e até tipo qual o melhor esporte para mim, qual a melhor atividade física. Olha que bacana. Então ele faz esse combo e ele atende os nossos pacientes. Trazer ele para conversar com a gente um dia, hein? Sim. E ele está hoje, né, passando por esse processo de validação, já casou, hoje já tem uma nora, então já está super Esse adaptado. processo de validação, você que é de família de médico, é uma coisa que vai levar quanto tempo para ele? Então, cada um tem a sua jornada, né? Vai depender, tipo, se a pessoa já tem um mestrado, já tem uma especialização, ele, no caso, ele é um médico recém-formado, então ele fez essas especialização online, que hoje ele tem o conhecimento, mas aqui precisa tirar as licenças tudo de novo, né? E ele também ele tem aí alguns caminhos, algumas possibilidades. Ele, para encurtar esse caminho, hoje ele já tem a licença de assistente de cirurgião, assistente de médico, né, que é Physician Assistant, e ele está fazendo, porque é mais rápido, porque ele já tem várias matérias como médico, ele está tirando a graduação em nurse, porque aí o enfermeiro aqui já faz um monte de coisas que o médico, enfim, quase como um médico aqui, dependendo da área. E as provas para validar o diploma de medicina são vários steps. Então, enquanto isso, ele está passando esse processo. Olha, se você é jovem, e se não for jovem também, mas quiser encarar, sempre é tempo, sempre né? Porque hoje, aproveitar e fazer esse comentário pro pessoal, eu falo aqui que o melhor lugar do Brasil para morar é Orlando. A melhor cidade do Brasil para morar é Orlândia, porque a gente tá na Flórida, né, que é assim um pulo do Brasil, tem um clima delicioso, é próspera e hoje a gente tem um monte de médico brasileiro aqui, um monte, médico geral, psiquiatra,
médico infantil, Ginecologista, obstetra, ginecologista, psiquiatra. tem um monte. Então, assim, você fala, tá vendo? Dá, né? E seu filho Sim, vai ser o se próximo, Deus graças a quiser, Deus. E se as Deus quiser. meninas também estão fazendo faculdade? Então, a Letícia, ela veio primeiro, ela tá hoje ela tá com 24 anos, mas a Letícia teve um processo na adaptação, que isso também mexeu muito comigo e que eu tentei buscar entender um pouco mais por que tudo isso, né? Mas na verdade, a Letícia, e aí é outra coisa que eu gosto de destacar, gente, às vezes a pessoa, assim, porque é uma realidade, né? Muitas pessoas não se adaptam, muitas pessoas têm depressão, síndrome do pânico, ansiedade nesse processo. E cada um sente de um jeito, né? E talvez isso não aconteceria se a pessoa não tivesse mudado, mas talvez poderia acontecer no Brasil, porque depois da pandemia a gente teve vários Vários, problemas em todos os lugares do mundo. Então, eu falo muito assim, não é porque você imigrou que isso aconteceu, ou não é porque você ficou no Brasil. Então, as coisas podem acontecer em qualquer lugar, primeiro ponto, né? Ela veio sozinha no início, porque ela foi a primeira que veio. E ela veio direto para fazer faculdade, ela ficou no board da UCF para fazer engenharia civil. Ela tinha 17 anos na época e sempre foi muito assim, muito novinha. tímida, muito relação com a família. E ela já tinha um diagnóstico de TDAH e não estava tomando remédio, porque naquela época ela estava super bem, não precisava, mas a gente sabia que ela precisava de um certo suporte. Então, mas nós como pai, eu sempre acreditei nisso, a gente tem que dar asa para os filhos e não cortar as asas, né? Então, assim, a gente incentivou, ela conquistou, ela veio direto do Brasil, aplicou para a faculdade, conseguiu bolsa de 20% para engenharia Nossa. civil, que é um curso super, né, desafiador, numa faculdade muito boa. Então, assim, a gente deu todo apoio para ela vir, e ela queria vir, ela estava muito confiante. Só que ela passou 2 semestres, né, dentro do board da universidade. Ela teve que morar com pessoas que ela não conhecia, dividir, né, quarto, essas coisas. Então, para ela foi muito, porque ela Muita ficava em mudança ao estado de mesmo tempo. alerta o tempo todo, É. não tinha ninguém que ela conhecia, nenhuma referência. E aí ela passou pelo Irma, que foi aquele furacão em 2017. Foi o primeiro. E quando isso aconteceu, aí ela ficou assim muito assustada. Enfim, aí ela desenvolveu pânico, ela teve uma certa dificuldade e ela criou aí uma resistência ao curso, né? Ela ficou com depressão, ela teve que tomar remédio, assim, ela parou a vida dela. E aí eu vim, isso acelerou a minha vinda, porque ela tinha vindo com visto de estudante enquanto a gente estava aguardando o nosso visto de residência. Como ela ficou mal, eu vim, fiquei um tempo com ela, vi que ela não estava reagindo, levei ela para o Brasil, trancou a faculdade. E a gente ficou um semestre lá, mas eu vi que ela, tipo, lá ela não tinha muito objetivo de vida. E eu falei, não, a gente também é culpado por essa situação dela e a gente tem que dar o suporte para ela. E ali eu pedi um visto de estudante e vim com a minha filha caçula. Foi por isso que a gente também separou e dividiu para dar o suporte para ela. E nesse momento que a gente veio, ela tentou voltar para a faculdade, mas ela não conseguiu. Ela estava com muito desgaste emocional, ela travava. Então ela resolveu parar, ficou um tempo em tratamento e depois ela resolveu fazer um curso de groomer, começou a trabalhar com cachorrinhos e ela Olha, hoje você sabe o que eu acho trabalha com mais isso. legal da gente chamar atenção aqui nesse bate-papo? Primeiro é o seguinte, compartilhar Sim, a sua história é muito bom, porque quantas pessoas às vezes veem a sua imagem, e acho que é veem a tudo minha, perfeito. fala que é tudo perfeito, que ninguém tem Aham, problema, ninguém tem desafio. sim, Então, quando você tem assim a humildade mesmo de poder e não ter pudor, né, uhum, em compartilhar as dores sim, também, você ajuda é tantas verdade, pessoas, né? E isso é uma coisa que não é sim. todo mundo faz. Todo mundo hoje, ainda mais com a mídia social, todo mundo só mostra a parte bonita, Só mostra, só tudo tudo lindo. lindo, né? E é bom a gente Sim, saber essas histórias, saber que existe solução, que às sim, vezes não é imediata, é, mas que você tendo o suporte correto, a família te apoiando, os amigos e persistindo, você pode, sim, né, conseguir. E olha que também é legal você ter um câmbio, né, uma sim, mudança de tentar fazer engenharia civil uhum, para mexer com os animais, que é uma coisa é, deliciosa e que fulfill, né? Como é que fala? sim, Preenche preenche, tantas preenche, pessoas, exatamente. né? Que E que legal. são, né, esses nossos companheirinhos. E o que a gente percebe, assim, e hoje, né, com todo esse movimento e buscando entender mais o comportamento humano, na época, né, que ela veio, eu já tinha minhas formações em desenvolvimento humano, inteligência emocional,
Mas eu não tinha ainda a percepção que hoje eu tenho, que foi uma outra formação que eu fiz, que se chama Panorama Biográfico, eu até comentei com você, que é o entender o ser humano a partir da história dele. E eu uso isso nas minhas mentorias, seja para o líder, seja para o empresário, seja para a família. E a idade que ela veio com 17 anos. E 17, né, aí a adolescência até os 21 anos, principalmente essa fase dos 19 para 20, 21 anos, todo mundo passa, né, alguns mais, outros menos, por uma crise de identidade. Uhum. Então, ela tendo que né, escolher uma profissão, longe da família. Então, assim, foram muitos desafios, que a adolescência já é desafiadora, e ela precisou lidar com tudo isso meio sozinha, então foi um pouco de... Não que isso justifique, e poderia não acontecer com ela, aconteceu, e a gente entende que, sim, o que me trouxe naquele momento? A necessidade da empatia. Né? Eu sou uma pessoa, assim, muito prática, venho de uma família que meu pai sempre me incentivou com crenças libertadoras, né, de você pode, você consegue, então vai lá e veja como é, e se não conseguir pede ajuda, e assim eu cresci dessa maneira. E muitas vezes eu olhava para minha filha e falava, não, é só porque ela não quer, ou só porque... E até porque como mãe a gente quer proteger, a gente quer passar a mesma mensagem, e muitas vezes quando eu fazia isso, em vez de ajudar, eu atrapalhava, porque eu criava nela uma demanda que ela não conseguia me atender. E quando eu vim para cá, que eu passei 3 meses com ela, ela estava tão mal, assim, que foi assim de partir o coração mesmo, porque ela não conseguia lidar com uma janela aberta, com uma claridade, tanta dor que ela sentia, assim, emocionalmente, fisicamente. E eu precisei entrar no mundo dela, assim, trabalhar muito essa empatia eu sou extremamente ativa, você me conhece, gosto de movimento, gosto de luz, e eu precisei ficar ali no escuro com ela, precisei ficar sem sair de casa com ela por um tempo, e isso foi, assim, um processo muito profundo Para de vocês duas, entrar né? no mundo dela para poder trazer ela comigo um pouquinho, né? Então, e aí eu fui aprendendo a respeitar, né, o processo dela, a maneira que ela sente, não é deixar a pessoa no sofrimento, mas é respeitar o processo dela de cura também, né? Então esse movimento de acolhimento, ele é fundamental para as nossas famílias, e muitas vezes a gente perde, né, um relacionamento, seja no casal, seja no jovem, até numa criança. Depois da pandemia a gente vê tantas crianças ansiosas hoje, tantas dificuldades emocionais, até porque o excesso de tela também, estímulo, são várias coisas, né, que a gente está lidando com uma geração diferente e que a gente precisa também entender. E a sua caçula chegou? Ela chegou com 12 anos, né? Hoje ela está com 18, fazem 6 anos que a gente está aqui. E ela também passou pelos processos dela. E no início, né, eu achava, meu Deus, assim, a gente tinha lá as nossas crises, e é legal, assim, a gente falar sobre isso também, porque uma menina adolescente, ela estava no início da puberdade ali, o processo os primeiros ciclos menstruais, que é uma alteração hormonal, né, intensa, e longe do pai, longe do irmão, que tinha aquela relação de afeto, e naquele momento, assim, a sensação de segurança era, tipo, né, tô em outro país, sem meu pai, sem meu irmão, e a mãe, eles criam uma rejeição nessa época, né? Então, queria acessá-la, queria dar o carinho, a proteção, tudo que eu podia dar, e não era o que ela queria, o que ela aceitava. Então, assim, foram conflitos que muitas vezes a gente brigava, chorava, e eu ligava ao meu marido contando, e ele, vem embora, né? O que vocês estão fazendo aí? Por que passar por isso? Não precisa passar por isso. E eu falava para ele, assim, com muita maturidade, olha, eu só quero que você me escuta. Porque tem coisas que eu não posso dividir com a minha mãe, com a minha irmã, né? Nem com uma amiga, porque às vezes as pessoas não entendem, porque não estão passando a mesma situação. Então, assim, não tô te cobrando nada, eu falava pra ele, não tô te cobrando nada, não tá nos faltando nada, eu só quero que você escuta, é o processo. Então, escuta sua filha, escuta como ela sente, mas escuta Mas também, né? essa clareza que você tem sobre o processo, não é todo mundo que tem. Isso que eu te admiro demais, e você transformar isso numa coisa prática para ajudar as pessoas. E isso tem sido a sua vida esses últimos anos, né? E saber que vai passar. Saber né? que Quando vai passar. chega alguém me falando, nossa, eu não sei o que aconteceu, minha filha era assim, 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 agora virou um monstrinho. Eu falei, calma, vai passar. Vai passar. Então, assim, e aí outra coisa que eu tive, né, de consciência, que eu acho que me ajudou muito, foi entender que eu era adulta da relação. Então, eu tinha a responsabilidade de ter esse controle emocional também. Porque se a gente sai do sério, né? Se a gente descontrola, não é que eu também me descontrolei, que sou humana. Mas assim, quando eu descontrolava, eu pensava, peraí, você tem que ser adulta da relação, né? Então, assim, vamos acolher, vamos acalmar, vamos entender, né? E para não perder, porque senão você perde.
É, com certeza. Então, é nesse E sentido. agora, então, conta para o pessoal assim, quais são as frentes que você está atuando no seu, como profissional mesmo, no seu trabalho. Bom, então hoje, né, desde 2020, eu abri uma escola aqui, né, que é a escola Connection Leadership School, mesmo nome, ó, a conexão está aqui entre nós. A Connection, ela já existia no Brasil, né, com o nome em português, que era Escola de Liderança, Conexão Escola de Liderança, porque eu já vinha fazendo esse trabalho desde 2016. Mas aqui eu priorizei a família, então eu dei um tempo, eu mudei para cá, né, em 2018, em 2020 eu abri a empresa. E aí naquele momento eu comecei, logo em seguida veio a pandemia, então eu foquei muito no trabalho virtual, né, mentorias online, e trabalhei muito com inteligência emocional, fazia o curso para inteligência emocional para as mulheres, e ali naquele momento outras coisas aconteceram, e a partir de 2022, 2023, eu comecei a retomar os meus cursos de liderança. Né? E aí eu comecei, o ano passado, na verdade, eu trouxe para Orlando os treinamentos que eu já fazia no Brasil, que eu sou licenciada de uma escola canadense que chama Liderarte, que é uma empresa hoje que fornece, né, esses treinamentos a nível global. Então nós temos aí dentro da indústria farmacêutica, da indústria automobilística, diversos treinamentos na área de liderança para diversos níveis de complexidade das empresas, para que a gente possa falar uma linguagem global, né? Porque essas empresas, elas estão na América Latina, elas estão no Japão, e elas precisavam falar a mesma língua entre os seus líderes. Olha que interessante. Muito interessante. Então esses treinamentos, eles são assim cirúrgicos. Então vai lá uma imersão de um dia, você vai aprender sobre gestão. Hoje a gente fala do Leader Manager, que é focado em gestão de pessoas e tarefas. Ele é muito, muito bacana. E dentro disso tem um caminho, aí tem um Leader Coach, tem um Leader Mentor, tem um Leader Trainer. Então vai depender do tamanho da sua empresa, da necessidade. E a gente faz então uma mentoria personalizada para empresários que estão iniciando, ou já estão aqui na jornada, que é o que a gente chama de arquitetura de cargos, né? Porque você vai ver dentro do seu perfil, dentro da organização da sua empresa, que perfis você precisa para determinadas funções da sua empresa. Então a gente vai fazendo o ajuste, porque às vezes você tem pessoas extremamente talentosas, competentes, comprometidas, mas elas não estão entregando tudo que elas podem entregar, porque elas às vezes estão na função errada. Ou estão assumindo responsabilidades que não é o talento delas, e às vezes elas estão infelizes, e às vezes até saem da sua empresa. A gente trabalha dessa maneira. Legal. Esse é um ponto. O outro ponto é a mentoria Imigre Certo, que eu faço hoje de forma muito personalizada. Eu nem fico fazendo muita propaganda disso, porque é uma demanda que me custa muito a minha atenção, e eu adoro fazer isso, e eu faço com uma entrega muito grande. Então, geralmente eu faço por recomendação, né? Um cliente que me recomenda outro, e a gente vai fazendo essa customização de acordo com a demanda do cliente. Eu tenho percebido que você está muito mais ativa agora, você tem está oferecendo mais cursos, e realmente sei que você vai longe aqui. Até porque a minha filha caçula está com 18 anos, então assim, eu me dei esse tempo também, né? O tempo do processo da adaptação, o tempo de dar um suporte para os meus filhos, né? Minha filha do meio teve essa necessidade minha por conta da depressão, tudo que ela passou. Minha filha caçula passando por esse processo de adaptação, e hoje, graças a Deus, ela já formou no high school, né? Aquela alegria que você sabe como é, e ela entrou em várias faculdades aqui com scholarship 100%, e ela vai para uma faculdade muito boa aqui dentro da Flórida, perto da gente, então a gente está muito feliz. Então assim, é um dever cumprido, você sabe ser a mãe, então assim, é uma sensação de essa parte, não que acabou, se a gente é mãe para sempre. Desenrolando as coisas, então, começando assim, a acontecer, eles estão voando e eu quero voltar a voar. Você merece, você merece. Isso aí. Então é justamente isso que a gente vai falar agora. A gente já sabe de onde você veio, sabe onde você está, né? O que você tem feito e para onde a Márcia Fonseca vai. Bom, eu costumo falar, né, que a gente faz planos, eu tenho mestrado em planejamento, então eu tenho sim habilidades e gosto do planejamento, eu gosto de entender por que estamos fazendo o que estamos fazendo, né, qual a intenção disso, mas eu confio e entrego todos os meus planos a Deus, eu sei que Ele é o maior arquiteto do universo, Ele sabe de tudo e muito mais do que eu sei. Então, os meus projetos hoje, nós estamos vivendo uma fase como casal, né, eu e meu marido, a gente está vivendo uma fase também de poder estar mais próximo do outro,
porque, né, os filhos já estão mais independentes, então hoje eu posso ir ficar mais tempo com ele no Brasil. Ele também está numa fase de ter uma equipe muito bem formada no Brasil e poder ficar mais tempo aqui. Então nós temos alguns projetos como casal, um deles a gente comprou um barquinho e a gente está explorando a Flórida, os canais, os mares, e a gente logo vai ter um canal do YouTube para mostrar como que um casal explora a Flórida, um casal brasileiro conhecendo os rios e os mares. Que delícia! Então nós estamos aprendendo a navegar literalmente outros mares. Você tá indo pelos rios, então? Rios e lagos? A gente está começando a conhecer, porque a gente sempre gostou de água. Nós tínhamos uma casa no lago no Brasil, meu marido adora pescar, a gente ia muito para os rios do Mato Grosso. Sabe que a minha irmã morou 8 anos num barco, sim, né? A Denise, sim, conheço a história dela. E aí a gente resolveu se permitir viver esse tempo também. Então, assim, nós compramos uma lanchinha pequena, que ela dá para ir para o mar, dá para pescar, e a gente está começando a explorar, conhecer. Quero conhecer essa lancha, hein? Esses mares. Então, esse é um projeto pessoal. E que logo a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Quanto à profissão, né, eu estou unindo todas essas habilidades e experiências que eu tenho e estou aí lançando em setembro, vai ter eu sou coautora de 4 livros já, em setembro eu faço 50 anos, e eu vou estar lançando na Bienal em São Paulo o meu primeiro livro solo, né? Depois eu conto mais sobre o tema. Olha que legal, parabéns! Você vai ter que voltar aqui para falar desse livro, e hein? um dos meus projetos é ajudar as pessoas a construir, a escrever a sua história, como eu te falei, né? Tem a formação da biografia, né? Da biografia que chama Panorama Biográfico, que é um processo de você revisitar a sua história e contar a sua história, mesmo que seja só para sua família ou só para você, porque também não deixa de ser um profundo processo de autoconhecimento. Nossa, precisamos conversar, e um legado, né? É verdade. Isso aí. Olha, adorei o nosso papo. Espero que você tenha curtido também. Vocês gostaram, com certeza, né? Conhecer um pouco mais dessa super profissional, super esposa, super mãe, super amiga, super atuante na nossa comunidade, está sempre ajudando, fazendo alguma coisa que faz a diferença aqui para os brasileiros. Então, sou muito grata de ter tido você aqui hoje. Gente, fique ligado no nosso canal, se inscreva, aperte a campainha, porque sempre, toda segunda-feira, tem uma novidade. E eu queria encerrar agradecendo muitíssimo a sua presença, viu, Márcia? Foi muito legal mesmo. Aprendi um monte de coisa e a gente tem muito o que falar, hein? Temos sim. Aliás, a gente está com essas pendências. A vida da gente é um pouco agitada, né? Acontece um monte de coisa, mas vale a pena. Então, um beijão para vocês. Até segunda-feira. Quero agradecer muito a sua oportunidade de estar aqui com você. Você é sempre muito querida. Muito obrigada. Enorme. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.